Por que que eu não posso ser padre? Eu não posso me tornar padre, não posso me tornar papa, não posso me tornar um bispo de uma igreja católica. Por que que eu posso ser pastor, ser diácono, ser presbítero ou ser apóstolo ou título que me consagrarem, mas eu não posso querer ser padre ou, se fosse mulher, ser freira? Por que que eu não posso? É porque a Igreja Católica, ela não pertence a Deus. É uma igreja que apostatou do Evangelho, que caiu da graça e agora ela anda por conta própria. Ela anda à deriva, sem Deus, sem direcionamento de Deus, e é apenas uma religião como as demais, como o budismo, como o espiritismo, como qualquer outro, como os muçulmanos. Uma religião à deriva. Eles falam de Deus, mas não obedecem a Deus. Por esta razão, porque se eu decidir que eu quero servir a Deus, eu não posso andar diferente do que Deus exige que eu ande. Em Mateus 22, um homem foi lançado nas chamas do inferno porque Deus disse, como entraste aqui, não tendo veste nupcial. Deus disponibiliza as vestes nupcial. Eu tenho que me vestir conforme Deus requer que eu vista. Em Apocalipse diz que eles entraram nos céus porque eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, se eu quiser ir para o céu, eu não posso ser padre, não posso ser papa, não posso ser freira e não posso ser católico. Se eu quiser ir para o céu. Agora, se eu não quiser ir para o céu, se eu quiser enganar a minha mente, se eu quiser enrolar a minha consciência e achar que isso tudo está bem, eu também posso fazer, porque eu tenho um livre-arbítrio. Se eu falar, não, daqui para frente eu quero ir para as chamas do inferno, quem vai impedir? Nem Deus pode me impedir. Agora, se eu tomar uma decisão de querer agradar a Deus, de querer obedecer a Deus, eu tenho que ter responsabilidade com Deus. Eu não posso ser irresponsável, como os padres são, como o Papa é irresponsável. Porque se eu tenho uma Bíblia a obedecer, a palavra de Deus a seguir, os padres não seguem a Bíblia. Os católicos não seguem a Bíblia. Então, eles utilizam a Bíblia. Utilizar é uma coisa, seguir é outra. Ler a Bíblia é uma coisa, obedecer a Bíblia é outra. Por exemplo, você lê a Bíblia porque ela vai te proporcionar status, porque a Bíblia é linda. Os padres usam a Bíblia onde interessam a eles, aonde agradam a eles, aonde vai fortificar a mentira, porque ele prega uma verdade encoberta com a mentira, veste o paletó da mentira e junta as duas coisas e tudo certo para ele. Mas obedecer a Bíblia é totalmente diferente. Então, quando eu quero obedecer à Bíblia, primeiro parte de um desejo sincero do coração. Eu tenho que querer entender a palavra de Deus. Eu tenho que meditar na Bíblia conforme o Salmo 1, que diz medita de dia e de noite. Eu tenho que querer entender o que Deus fala na sua palavra. O que que os padres fazem? Eles não querem entender coisa nenhuma. Eles não querem entender o que Deus pensa. Eles não estão nem aí para Deus. Essa é a verdade. Primeiro que a igreja abandonou Jesus, meteu uma galha de chifre em Jesus, arrumou um amante, trocou o marido que era Cristo e casou-se com Roma. Dessa traição, desse adultério,
ela agora embuchou os filhos e todos os filhos agora são registrados no nome de Romano. Sou católico, apostólico romano. Os romanos foram destruídos no quarto século. Não existe mais Roma. Roma foi aniquilada, só sobrou a viúva, a Igreja Católica Apostólica Romana, que continua registrando os barrigudinhos no nome de romano. Então você que é católico, você tem um pai que é Roma, fruto de uma traição, e a igreja se apostatou no ano 310. Daí para cá ela virou a Babilônia de Apocalipse 17. Então um padre, ele quer dizer pai. Um papa quer dizer papai, em latim. Então, ele é o pai do católico, ele é o papai do católico, e por aí vai. E Jesus, já sabendo disso, ele disse em Mateus 23, a ninguém chameis de pai. Ele estava falando dos padres e dos papas. Ou seja, qualquer pessoa que se opõe a Deus, à Bíblia Sagrada, você não pode ter ele como seu pai. Você não pode ter ele como seu papai. Um judeu que fala mal de Jesus, você não pode ter ele como seu líder. Um muçulmano que fala mal de Jesus, você não pode ter ele como seu líder. Então, você não pode. Jesus disse que se um cego guiar outro cego, os dois caem no buraco. Como é que você vai deixar um padre que tudo que ele prega é contrário à Bíblia Sagrada? Ele lê na Bíblia uma coisa e ensina outra. A Bíblia fala A, ele ensina B. A Bíblia diz A, ele ensina diferente. Ele mete a colher enferrujada no angu de Deus, finge que serve a Deus, quando não serve. Então esse é o problema. A Igreja Católica já inventou santos de cristãos a macumbeiros para os católicos adorar. Nossa Senhora Aparecida era santa de um macumbeiro. São Jorge era evangélico. E são os dois santos mais famosos do catolicismo, é São Jorge e Nossa Senhora. Nossa Senhora era a santa de um macumbeiro que jogou no rio, aí 3 pescadores vai lá e pesca a santa de um macumbeiro fazendo despacho, que eles vieram da África, trouxeram as imagens deles, joga ela no rio, ela quebra a cabeça, aí um católico vai lá, pesca a santa de um macumbeiro, reconstrói a santa de um macumbeiro, e agora vira Nossa Senhora Aparecida. São Jorge era evangélico. Era o Jorge da Capadócia que foi morto porque era contra a idolatria e o homem era tão famoso que fizeram a imagem de São Jorge e hoje o católico adora São Jorge como se fosse um guerreiro na lua. Um evangélico vira o santo do catolicismo. Então o catolicismo, ele não obedece à Bíblia. Ah, mas nossa Bíblia é diferente dos evangélicos. A Bíblia Católica possui apenas 7 livros a mais do que a nossa, que são chamados de livros apócrifos, livros que não passaram no cano sagrado, mas nem esses livros ela obedece. Por exemplo, se você lê em Baruque capítulo 6, que não tem na nossa, bate na Igreja Católica, mas bate com um porrete. E ela obedece? Não obedece. A Igreja Católica não segue a Bíblia. Eles não estão nem aí para a Bíblia. Então você que é católico, você não segue a Bíblia. Você segue homens. E qual a diferença de seguir a Bíblia e seguir homens? Porque se você seguir homens, você se lascou. Por exemplo, tem um maluco que acha que fumar maconha, você vai ver anjo, vai ver Jesus, vai para o céu. E aí você imagina. A ideia daquele maluco. Aí tem um outro que acha que beber pinga, você vai ver Jesus, vai ver os anjos, vai ver tudo, vai ter visões do futuro. Você já viu? Se for andar pela cabeça de homens, um pensa que fumar maconha, o outro pensa que beber pinga, o outro pensa que ter mais de uma mulher, o outro pensa que adorar um santo, o outro pensa que Maomé é profeta, que tem que matar as pessoas para ir para o céu ter 70 virgens. E aí você imagina a maluquice que é andar pela cabeça do ser humano. Se você não tem a Bíblia como regra de fé, tudo fica certo. O que pensa que fumar maconha dá certo, o que pensa que beber pinga dá certo, que Maomé é profeta, que o outro é isso, que o outro é aquilo. Se você não tiver a Bíblia como regra de fé, tudo dá certo.
O outro pensa que pode ser gay e que Jesus